Fala telemaníacos, bem-vindo ao canal Futuro da Telefonia. Eu vou ensinar para vocês um recurso muito simples hoje em dia que todo mundo precisa. Precisa e reduzia custos antigamente, hoje não reduz mais, mas é muito funcional. Chama-se classificador de chamada. É um sistema que é o amd.conf, que é dentro do Asterisk, que você pode utilizá-lo para poder identificar as ligações de caixa postal e humano. Esse é um recurso muito simples para você poder identificar as ligações que vai na caixa postal e as ligações que são atendidas por pessoas que são humanos, que ele identifica dessa forma. Porém, hoje a Anatel ela cobra as ligações que são atendidas pela caixa postal. Antigamente você tinha 3 segundos para poder não ser tarifado pela operadora. Hoje, diferente disso, você fez a ligação, caiu na caixa postal, é cobrado meio minuto. Mesmo assim, esse recurso é interessante porque você pode filtrar o seu mail, você pode validar os seus números se são existentes ou não, ou se a pessoa não só tem um número, tem mais de um número e esse número que você está dentro do seu mail é dessa pessoa, mas não é utilizado por ela e você pode filtrar muito melhor esse mail. Eu vou explicar para vocês como utiliza o sistema do classificador de chamada, incorporar dentro do seu Isabel na sua rota de saída e você pode colocar no seu call center numa ligação normal do seu usuário. Eu vou estar criando um sistema do discador do call center para vocês entenderem como funciona o classificador de chamada também, mas pode fazer pelo usuário normal, tá? Então vou explicar para vocês como utilizar o serviço e é bem fácil e bem simples, como todos os vídeos que eu ensino aqui para vocês. Não esqueçam de vocês se inscrever no canal, poder estar ativando o sininho para receber as novidades. Fiquei fora esses dias porque a minha máquina ficou fora, teve um problema e eu estava sem computador poder produzir vídeo para vocês. Então de primeira mão vou produzir esse vídeo para que vocês possam aprender como criar o classificador de chamada. Se inscreve no canal, dê o like para mim, comente também, tá? Que eu quero estar alcançando uma quantidade de 1000 usuários para poder fazer enquete para vocês. Essas enquetes são para vocês fazer perguntas, o que é melhor para vocês? Eu vou colocar essa enquete, vocês respondem as enquetes que ganharem, né? Das perguntas eu vou estar colocando os vídeos para poder estar te ajudando, beleza? Então bora lá aprender como é que faz o classificador de chamada dentro do Isabel. Bem, estamos dentro do Isabel aqui e eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês habilitam esse recurso. É muito simples. O classificador de chamada ele chama-se amd.conf. O amd.conf ele já é nativo do Asterisk. Ele já faz parte do Asterisk. Porém, esse recurso precisa configurar, que é uma macro, para poder chamar o amd.conf, vamos dizer assim, e esse recurso vai poder ativar todas as suas chamadas que o AMD entenda esse recurso. Mas vocês têm que entender como é que funciona o amd.conf. Vamos criar primeiro e depois entrar dentro do amd.conf, que fica dentro do etc/asterisk amd.conf, para que vocês possam entender como funciona o sistema. Ele é bem fácil, você tem que acessar ele na tela do terminal, mas pode acessar ele diretamente dentro do seu Asterisk e eu quero explicar para vocês como funciona, tá ok? Dentro do seu Asterisk aqui, você vai na tua painel do PBX, você tem aquele arquivinho que a gente pode chamar ferramentas, né? Que é a aba ferramentas, né? E vamos dentro do editor de arquivos do Asterisk. Eu já deixei criado aqui, tá, gente? Então vamos adicionar, vamos fazer uma pesquisa, né? O XT. Vamos procurar por XT, porque só não precisa colocar extension nada, só dar o filtro. Fez o seu filtro aqui, você já vai diretamente no extension underline custom, tá? O extension underline custom, você clica ele aqui. Eu já está criado o meu MD, então você desce lá no final da tela, no rodapé, e você já tem ele aqui, ó, tá? Eu criei um início do MD e fim do MD. Eu comentei e fiz o fim do MD só para vocês entenderem direitinho. Você chama um macro, você vai dar um nome de contexto, tá? Macro traço AMD ou traço qualquer coisa, tá? Aqui no caso é AMD. E aqui você tem uma regra bem simples. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem, tá? O extend S1, que é uma ligação de entrada, que é o primeiro parâmetro, ele vai dar o atendimento, atendeu a chamada. Depois você pode criar um playback. Interessante disso, se for
questão do seu call center. Lembra que o pessoal ligava para você e você escutava um alô? Isso é para forçar você falar o alô e que o AMD entenda que você é uma pessoa. E o alô leva um tempo de milissegundos quando você atende a chamada e fala o alô. Entendeu? Aí aqui você pode dar o playback, chama o playback, e um arquivo que você pode chamar dentro do arquivo custom. No caso eu chamei de alô, tá? E esse arquivo você pode gravar dentro do seu computador, converter o arquivo lá no Sangoma Converter e depois jogar dentro do Isabel. Caso você não saiba como fazer isso, eu tenho um vídeo explicando duas formas para você poder criar áudio. Tem o da URA personalizada que está no meu canal, e tem outro vídeo que ensina também a fazer através do Sangoma. Mas é bem fácil, bem simples você fazer esse áudiozinho. Tá? No caso, eu não vou reproduzir o áudio, não tem necessidade. E aqui dentro ele vai chamar o AMD. O AMD, tá? Iniciou o AMD dentro. E eu vou dar um loop. Então ele vai dar um verbosezinho. Esse verbose ele é só para poder imprimir dentro do seu CLI. Tá? Dentro do seu CLI do Asterisk. Não tem necessidade de olhar, logicamente cada vai por um para o outro, né? Eu vou estar explicando de uma forma dentro do CLI para vocês entenderem também, já se familiarizando com o seu Asterisk. E aí depois ele vai dar um GUTU, que é o S traço e o tipo de status que o AMD vai identificar, né? 1, que é da entrada da chamada, e envia a ligação para a AMD. O atendimento humano, que eu comentei aqui dentro. O Extend, né, vai chamar o S-1, o Human, né, que seria o status, que é a ligação que atende, né? Ele vai setar dentro do seu CDR user field igual humano. Então, quando a ligação der o answer, atendeu, e for uma pessoa, ele já vai, assim que finalizar a chamada, ele já vai gravar dentro do CDR. Ele gravou dentro do CDR, que é o humano que atendeu a chamada. Você pode também deixar dessa forma ou não. Você não precisa estar utilizando esse set CDR. Cabe você deixar ou não. O user field é um parâmetro dentro do CDR que não é preenchido. Então você pode usar esse parâmetro dentro. Aí depois ele vai dar um macro exit, ele vai sair da macro, que depois que atendeu a pessoa não precisa mais ler a macro, tá? Quanto é caixa postal? Aqui é interessante, aqui é a parte crucial do sistema. Quando eu der o S machine, que isso aqui é do AMD, ele vai dar o NOP, vai escrever lá dentro do CLI. Aí ele vai dar machine, irei desligar a ligação. É uma máquina, né? Pode colocar uma. Machine, que vai colocar em inglês. Que é o status que vai dar aqui dentro. Esse hang-up é para poder desligar a chamada, não jogar a chamada para o operador. Essa chamada, quando é máquina, para você poder desligar a tua ligação. É dessa forma que você vai entender que a ligação é máquina, para que você não perca dinheiro. Que todas as ligações hoje em dia que são atendidas, a Anatel está cobrando. Antigamente era até 3 segundos. Hoje essa ligação ela é tarifada, tá? Só para vocês entenderem isso. Ali na Anatel está tarifando. Então, para que essa ligação só cobre meio minuto, você precisa estar utilizando essa facilidade aí. Mas eu preciso... Tudo bem, não tem importância, mas eu gostaria de gravar no CDR igual você fez o primeiro parâmetro ali. Infelizmente não dá para fazer quando eu dou o hang-up e gravar no CDR. Ele segue as regras do status da chamada, o hang-up ele vai ler o primeiro parâmetro e não vai gravar nada no CDR. Ele vai notificar com ligação não atendida. Agora, se você quiser gravar no CDR, você só remove esse hang-up aqui e coloca S machine e coloca set CDR igual a máquina, tá? E tira esse hang-up. Aí a ligação é atendida, você vai cair na caixa postal, vai percorrer a caixa postal e vai gravar, vai marcar lá que é uma máquina. Mas você vai pagar a ligação mais de tempo, vai pagar 1 minuto, 1 minuto e meio, até no máximo 1 minuto e pouco. Você vai ficar na chamada. Então eu recomendo não fazer isso, tá? Mas cada um que vocês acham a melhor forma. E depois, esse aqui é o set CDR. Você pode AMD set quando for humano, né? Quando for o parâmetro humano, ele vai ver que vai dar um loop e vai terminar o seu AMD. Aqui é só o loop só para escrever dentro do CLI, tá? Quando é humano, ele vê esse parâmetro. Você podia estar criando na máquina, também não tem necessidade.
Eu coloquei essa regrinha aqui para vocês entenderem que fica bem simples para você poder utilizar o AMD. Feito isso, você macro traço AMD, você está montada a tua regra do AMD. Você tem que fazer o seu Isabel ler essa regra aqui, ele entender como é que funciona para poder vir para cá, tá? Feito isso, você vai lá no salvar, reload, asterisco, acabou, não precisa mexer mais. Bom, agora você tem que forçar as regras de saída para poder sair dentro dessa macrozinha aqui. O que eu recomendo você estar fazendo aqui, né, de duas formas. Se for uma regra de teste, vocês querem validar como funciona, vocês podem vir direto no seu configuração do PBX. Você pode trabalhar dentro do seu tronco. Eu tenho vários troncos aqui, né? Você tem o seu tronquinho de saída que você está utilizando, e aqui dentro você clica Override e você coloca TTRM AMD. Você vai estar chamando macro com contexto AMD, que vai lá dentro do Xstation, ele vai chamar o teu contexto lá. Então aqui dentro do asterisco Trunk Dial Options, tá? Se você quiser validar, só testar a tua regra do seu AMD, tá? Isso aqui é um teste, tá? Eu não vou colocar direto no tronco. Mas eu quero colocar diretamente no tronco. Dos manuais aí, tá fora da internet, explica para que você vá dentro do seu... Aqui é de dar um aplicar, tá? Aplicamos aqui. E aqui você vai dentro do seu Asterisk Advanced, tá? Onde tá? Asterisk Info é no Advanced. Configurações avançadas. Aqui dentro do configurações avançadas, você faz uma regra total para toda a saída de ligação. Toda essa ligação vai seguir essa regra aqui. E ele já está padrão, que é o T. Vamos localizar aqui. Asterisk Die Option aqui, ó. Asterisk Outboard Trunk Die Options. Tá vendo a regra aqui? Essa regra é geral. O T é para poder direcionar para o tronco, né? Você pode colocar aqui dentro. Colocou aqui dentro. Só que tem parâmetro. Esse TR é o ring falso. Ele fica ringando falso até o AMD entender o sistema de silêncio e derrubar a chamada, tá? Se for humano, se for atendimento máquina. E você aplica aqui, dá o reload lá em cima, tá feita a sua regrinha lá. Mas eu não vou usar aqui, tá? Não quero usar aqui dentro, não tem necessidade de usar aqui dentro. Eu quero só testar para vocês verem como funciona. Vou dar uma aplicada aqui dentro e vou dar uma testada na regra de saída. Eu vou abrir um softphone que eu tenho aqui. Esse aqui é meu PBX 101. Vou registrar ele dentro do meu PBX. Eu uso muito o AB. Vocês podem usar o microsystem, o que vocês acharem melhor, tá? Lembrando que isso aqui ele está no ramal 7000, não tem o menor problema. Vamos supor que se fosse uma regra do call center, ele ia esse seu tronco principal, não tem problema, tá? Ele ia sair para esse tronco principal e ia funcionar da mesma forma. Só se você tivesse um outro tronco de saída, no meu caso, eu tenho só esse tronco principal. Eu vou abrir o CLI aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Pra vocês verem como funciona as regras de saída, tá? Eu estou entrando aqui dentro do meu putzinho. Vou logar aqui dentro do meu Isabel. Aberto aqui dentro, vou dar um asterisk -VVV. E vou ligar por o meu celular, que está aqui em cima, que eu vou atender ele, tá? Ele está aqui. Ok? E vou fazer uma ligação através do meu softphone. Então, no meu troncozinho aqui, eu preciso colocar a ligação feita da forma que eu montei aqui, né? Que é 0. Só de aumentar um pouquinho o áudio aqui. Eu vou ligar para o meu celular, tá? Esse toque é falso, ele é um ring falso. Ele dá várias vezes, ó, já tá chamando aqui, ó. Tá chamando. Aí eu não vou falar alô, tá?
The person you are calling is unavailable. Please try again. Ele entendeu que é máquina, porque eu não falei nada, eu fiquei em silêncio, tá? Eu não disse nada no sistema, então eu não falei nenhum tipo de palavra aqui. E ele já marcou como máquina. Então, se ele marcou como máquina, ele já desliga a chamada. No teu relatório aqui, aí a questão do MD vocês editam da maneira que vocês acharem melhor, tá? Aqui na parte do relatório deles, do relatório de ligações, ele ligou para o número e deu não atendida. Tá vendo aqui, ó? Não atendida. Ele derrubou a chamada, tá? Agora eu vou atender e vou falar o alô, tá? No CLI. Tô ligando, vendo aqui no CLI, tá? Vou atender a chamada e vou falar o alô. The person you are calling is unavailable. Please try again. Vou fazer mais uma vez. Tô ligando aqui, tá? Vou atender a chamada. Alô? Alô? Eu atendi a chamada, tá? Coloquei no mute aqui para não ficar dando microfonia. Vocês podem ver que aqui ele entendeu como humano, tá? Ele entendeu como humano, tá? De 960 a 900, que é o tempo de milissegundos que ele entende aqui. Você pode ver que ele faz um analítico aqui, tá? Depende da forma que você configurou lá o seu AMD, tá? Perfeito, tá? E eu atendi a chamada, vou desligar aqui dentro, não tem mais necessidade, finalizei a chamada, acabou. Agora eu vou lá no meu sistema do relatório lá. Lá no relatóriozinho, sempre esse campo chamado User Field, vou dar uma atualizada aqui. Tá vendo aqui? Ele já marcou como humano. Ele já deu uma informação de humano aqui. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que após a ligação for atendida, ele deu como humano. Eu posso fazer como a máquina? Posso também, mas depois que ela for atendida. Aí vai dar uns 10, uns 30, uns 12 segundos. Até seria legal, até uns 12 segundos. Acho que eu falei 1 minuto e meio, não, uns 12 segundos no máximo. Até 30 segundos dura uma caixa postal, se você não deixar áudio. As operadoras estão mudando o sistema de caixa postal após a Anatel intervir de cobrar a tarifação. Então eu estou sendo bem sucinto na caixa postal. Se a pessoa não deixar áudio nenhum, não falar nada, eles desligam a chamada. E aqui você, depois que atendeu na máquina, você vai ver atendida a máquina. Se a gente mudar lá, você pode até ver que vai mudar também aqui, ó. Então eu vou vir aqui no nosso PBX, vamos em ferramentas. Tá gostando do cursinho básico de AMD de classificador de chamada? É isso aí, o curso de Isabel tá saindo, tá nos parâmetros finais. Não esquece de comentar no canal, tá? Não esquece de já dar o like, já deixar se inscrito para estar por dentro de todas as novidades, tá? Vai no Xstation de novo, Xstation Custom, Underline Custom. Entrou aqui, beleza? Rola até o final aqui, eu deixei aqui no finalzinho. Tá vendo aqui que eu tinha deixado o Machine Run Gap? Eu vou colocar o ponto e vírgula que eu vou comentar esse parâmetro. Eu não quero que dê o Run Gap. Eu vou copiar aqui o S1, né? Eu vou copiar esse aqui, ó. Extend. Vou colocar SN. E vou copiar isso aqui, ó. 7 CDR igual a máquina. 7 CDR igual a máquina. Eu fecho parênteses aqui. Então, depois que ele atender a chamada e eu finalizar a ligação, vai cair na máquina. E eu vou atender, ele vai gravar aqui como máquina lá no relatório, como no campo User Field. Vou dar um salvar,
Vou dar um reload aqui no asterisco. Vamos conferir aqui ver se está tudo certinho. Eu comentei isso aqui, S machine, traço machine, N, né, que aqui é o primeiro, né, 7 CDR, aparentemente está tudo certinho. Vamos dentro do nosso CLI, vamos ligar de novo, tá? Ligar novamente. Sair daqui, deixa eu ficar aqui no canto aqui, para não atrapalhar vocês poder visualizar. Vou dar um. Aí eu vou desligar aqui no meu celular, tá? Vou desligar a chamada para não ficar atrapalhando aqui. Tá chamando, vou desligar, tá? Desliguei a chamada. Eu vou cair na caixa postal. Alô? Oi, tudo bem? Desculpe, eu não posso te atender. Mas deixe seu recado, que depois eu retorno sua chamada. Valeu, obrigado. Então, a maioria dos casos. Deixe seu recado para. Alô? Oi, tudo bem? Vou finalizar, tá? Essa aqui é a minha caixa postal que eu tava testando. Vou até mudar esse áudio aqui para não ficar dessa forma. Vou só falar o Jefferson. Você viu que ele atendeu? Opa, é uma máquina, irei desligar a ligação. Ele gravou no userfield depois que atendeu a chamada. Ele só vai gravar no userfield lá no CDR depois que der o answer. Quando dá o hang up, a gente forçou o hang up, ele não vai gravar. Tá? Ele só vai mostrar a ligação não atendida, né? Que é um hang up cause lá dentro do asterisco. Aí eu vou dentro do meu relatório CDR, vou dar uma olhadinha lá dentro para vocês verem. Vou no relatório e nós temos aqui, ó, a máquina. Só que durou 30 a 26 segundos. Tem caixa postal que ninguém deixa áudio, não deixa nada, né? Ele acaba mostrando um timeout lá, de se não deixar nada, de algumas operadoras, e dá o timeout alto e acaba desligando a ligação. Se você quiser conhecer como funciona o AMD, você vai dentro do seu AMD lá, vai no seu Isabel, vai dentro aqui do seu editor de arquivo do Asterisk, tá? No PBX, e aqui dentro do filtro você pesquisa como AMD. Clica aqui no AMD e aqui tem as regras do AMD.conf, tá? É isso aqui, tá? Esse é o AMD que o seu Isabel, o seu Asterisk trabalha. Aqui tem uns parâmetros que eu vou explicar para vocês entenderem. O AMD trabalha com ausência de áudio, ele trabalha com silêncio. Então, um certo tempo de silêncio, quando a ligação é atendida, ele calcula o silêncio da ligação. Se a ligação tem uma ausência de silêncio por um certo tempo que você determina, e esse silêncio for muito curto, ele identifica que é humano. Por exemplo, quando você pega a ligação e leva até o ouvido e atende, você leva um certo tempo, alguns milissegundos. Esse milissegundos é calculado. Você fez aqui, falou o alô, o AMD identifica que é humano. Mas quando você fizer alô, 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 alô e atender uma chamada assim, dessa forma, alô, 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 ele vai entender com a máquina. Porque toda ligação que entra quando é caixa postal, ele entra muito rápido, o áudio entra muito direto. Então já entra para caixa postal, o tempo de silêncio é muito curto. Então ele classifica por um máximo de palavras acima de 3. O alô, que ele classifica como 3 palavras, ele sabe que é humano. Que por padrão o AMD faz isso. No caso, quando for acima de 3 palavras, que ele calcula os parâmetros de palavras que for acima disso, ele já identifica como máquina, né? O tempo curto de milissegundos. Se eu falar o alô, são menos de 3 palavras e o tempo é muito curto de milissegundos. Eu fiquei com um espaço maior entre das 3, depois que eu falei as 3 palavras. E isso aconteceu que é humano. Quando eu jogo mais de 3 palavras e eu não terminei a frase e a frase ficou comprida e o tempo de milissegundos é muito alto, né, para poder finalizar a frase, ele identifica como máquina. Mas aqui eu vou explicar para vocês de certa forma como funciona aqui. Esse primeiro parâmetro aqui, ele chama-se de total tem tempo de analisar o tempo, né? Ele analisa o tempo total. Ele tem um padrão de 5.000 milissegundos, é o tempo máximo permitido para o algoritmo decidir sobre o áudio que representa ser um humano ou máquina. É dessa forma que ele trata esse parâmetro. O silence threshold, né, o tempo de espera, que
que ele está padrão de 256, é o nível médio do ruído, né? O ruído da silêncio, tempo de ruído da ligação. É o nível médio do ruído que mostra se vai atingir ou não. Esse valor ele tem uma escala de 0 a 32, 667. Então vamos considerar que seja silêncio. Tá? Ele calcula o ruído. As saudações, né, que é o greeting, que é as saudações aqui. O silêncio inicial, aqui é a parte do atendimento, tá? Ele tem uma duração padrão 2500, né, que é a duração máxima do silêncio antes da saudação. Se excedido, o resultado é detecção como máquina. Tá vendo o silêncio que eu falei para vocês? Se caso o silêncio inicial for acima de 2500, ele vai entender que é máquina. Então, se você falou e demorar muito acima de 2500, ele vai achar que é máquina. Esse after greeting silêncio, né, que é o silêncio após detectar uma saudação, por padrão é 800. Ele ser excedido, o resultado da detecção como humano. Então, o silêncio, se for acima de 900 milissegundos, ele entende como humano. É mais curto, né, um tempo mais curto. E o greeting, né, que é a saudação, né, é o comprimento máximo de uma saudação. Se excedido, então o resultado é detecção como máquina, tá? Só para vocês entenderem. Se for acima de 1100, ele é 1100 não, até acima de 1500 ele é detectado como máquina. Isso você edita, vocês ajustam. Isso aqui vocês ajustam aqui. Essa numeração aqui vocês mudam, tá? 800, 1500 e Word Detect, a palavra, detecção das palavras. E aqui é interessante do Mini Word Detector que está como 100, você pode mudar tá, as palavras para 100, para 20, para 40, fica à vontade. É a duração mínima de voz a ser considerada como uma palavra, tá? E o de baixo é o máximo word length, né? É a duração máxima permitida para uma única expressão vocal. O padrão é 5000. A duração mínima de silêncio, né? Que é o between, né? Que são palavras duração mínima de silêncio após uma palavra a considerar. O áudio que se segue com uma nova palavra, né? Então, se caso você está falando silêncio, uma palavra, entre uma palavra para outra, ele vai considerar o áudio e segue como uma nova palavra. Ele vai considerar o tempo, assim, que é 50 milissegundos. Aqui a gente não altera, tá? Isso aqui deixa padrão. Eu não costumo mudar nada aqui, tá bom? E aqui o resto é o máximo de números de palavras que você determina aqui dentro. E o máximo de palavra da saudação você deixa 3, né? Que detecta a palavra. Se for acima de 3 segundos, ele vai detectar como máquina, né? Então isso aqui é um padrão que você pode editar dentro do seu Asterisk, tá? Então se você começar a fazer as mudanças, você faz as mudanças, testa e vê se está tudo ok. É isso aqui que você trabalha com seu classificador de chamada. Pô, Gerson, legal, mas é que eu gostaria de detalhar tudo aqui que está dentro em relatório. É possível? É bem possível. Você pode usar aquele meu vídeo lá, que é a parte de pesquisa de satisfação. Lá dá um conceito bem interessante para você poder fazer a sua pesquisa de satisfação da forma que não é da forma do AMD. Só que a pesquisa de satisfação lá, ele grava no banco que você criou lá dentro. Assim, não seja diferente. Você também fazer da mesma forma com o AMD, criar um novo banco, um novo relatório, e ali você pode determinar tudo, né? O Hang-Up, ali você, como você está gravando no banco, tudo que você fizer ali vai gravar no teu banco, vai ficar diferente, aí você determina o que você quer pegar ali dentro. Mas é interessante você ter a noção como funciona o AMD. Então você pode ver que as ligações que eu fiz aqui é assim com gravada dentro do relatório, dentro do user field, que é o campo que eu estou usando para poder gravar o máquina e humana aqui dentro, tá? Que é o máquina e humana aqui, tá? Então aquelas ligações ocupadas não vai gerar nada, o AMD viu que não foi atendido, e essas não atendidas que você está vendo aqui são que o AMD ele coloquei o Hang-Up lá. E se você colocar o Hang-Up lá no seu AMD, tirando dentro do contexto para poder set CDR poder gravar no CDR User Field, se você remover lá e deixar o Hang-Up, a ligação vai ser desligada. Você viu que durou 1 segundo, no máximo 3 segundos. Essa ligação ela vai ser finalizada e você não vai ter um custo alto na sua ligação.
e também você minimiza tempo do seu operador, né? Deu ocupado, ele vai tentar de novo, e se não conseguir, ele vai para a próxima ligação e por aí vai. E aqui dentro você vai ver que se você quiser deixar aí cair na caixa postal, se for atendimento humano, se for uma questão, quando eu falo atendimento humano, quando for um operador humano que for estar discando dentro do softphone, você pode deixar esse parâmetro do seu AMD para poder cair na caixa postal, ele entender que é uma caixa postal, ele desliga ou deixa uma mensagem, se houver a necessidade. Mas se você está usando um discador do call center, deixa esse parâmetro hang up. Pelo menos você ganha tempo no teu discador e não fica perdendo tempo dele ficar segurando uma chamada para ir para a fila e seu operador atender uma ligação de caixa postal na tua fila, tá? É isso aí, gente. Vocês gostaram do sistema do classificador de chamada? Ele está aí dentro do asterisco, é só combinar ele dentro do seu Isabel para você poder ter uma informação. É bem básico, bem simples, te ajuda, não é um sistema mirabolante, mas já ajuda você a trabalhar o teu mailing, que hoje o maior problema hoje dos call centers que fazem ligações, até empresa que vende produtos, né, que são saque, para poder ou ligar para o cliente para vender um produto, no caso mais vender mesmo, ofertar novos produtos, é a questão dos mailings furados, mailings que a pessoa tem 4, 5, 6 números e você não consegue determinar. Então eu acho que assim você consegue filtrar legal as suas ligações e conseguir correr atrás de uns mails mais limpos, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado, agradeço vocês por ter acompanhado o vídeo. Não esqueça que o Futuro da Telefonia é um único canal voltado ao Isabel. Eu vou trazendo mais novidades para vocês, mais pequenas considerações, como fazer eu vou tentar trazer algumas facilidades de perfumaria para o Isabel, né? De editar algum parâmetro ali, deixar um pouco mais profissional o seu Isabel, para o seu cliente poder acessar, né? Como eu disponibilizei para vocês o relatório poder atualizar, ficar mais bem elaborado, tá? E é isso aí, gente. O Futuro da Telefonia tá aí para te ajudar. Não esquece de se inscreva no canal, ativa a notificação. O Futuro da Telefonia precisa chegar aos meus inscritos para eu poder estar criando enquete para vocês. As enquetes são interessantes, elas ajudam vocês a poderem estar ajudando o Futuro da Telefonia a trazer o melhor conteúdo para vocês. Por enquanto eu não consigo trazer essa enquete, mas quando o Futuro da Telefonia chegar aos meus inscritos, né? E eu consigo trazer várias enquetes para vocês, beleza? Então até mais, pessoal, um grande abraço, fui!